pessoal, o exemplo aqui, ó, nós queremos saber qual é a força de tração nos fios A e B abaixo. Tá? Então, só para a gente entender, né, eu tenho um lustre aqui, ele está pendurado nesse suporte, né, através de duas cordas, a corda A e a corda B, ou fio, né, se a gente preferir falar assim. Tá? O que o exercício quer saber? Ele quer saber qual é a força, né, nessas cordas aqui. Tá? Em outras palavras, é para a gente descobrir quanto vale o TA e o TB. Lembrando que tração é uma força de sustentação, uma força transmitida. Então, o que vai acontecer? O fio A está ligado aqui, o fio B está ligado aqui, só que a própria luminária aqui, né, o lustre, ele exerce uma força para baixo de 60 newtons. Tá? Então, como é que a gente pode começar a resolver esse problema? Tá? Para a gente começar a resolver esse problema, a gente tem que desenhar os vetores, que aí vai ficar mais fácil da gente entender. Tá? O que nós queremos calcular? Nós queremos, no caso aqui, calcular as forças que estão envolvendo esses dois fios. Então, vou desenhar um vetor aqui assim, tá? Deixar ele mais visível aqui, tá? E do outro lado, a gente quer calcular a mesma coisa. Tá? São duas forças, na realidade, né? A força de C para A, né? E a força de C para B. Tá? Então, o que a gente percebe desses vetores? Eles estão inclinados. Os dois vetores aqui estão inclinados. Um inclinado para a esquerda e outro inclinado para a direita. Bom, como são vetores inclinados, nós podemos pensar da seguinte maneira. Tá? Todo vetor que é inclinado, ele pode ser escrito em função de um pedaço em x e um pedaço em y. Então, vou começar aqui com o A, né? O A, como ele está direcionado para a esquerda, então a gente pode perceber que um componente dele, que é o horizontal, vem nesse sentido aqui. Deixa eu fazer mais grosso, dar um zoom aqui para vocês. E ele tem um outro componente, que é o vertical. Na realidade, a gente fala, né? A gente pode entender que o sentido que esse vetor aponta vai representar para onde os componentes vetoriais dele também apontam. Então, como ele tem uma parte para a esquerda e uma para cima, a gente pode desenhar dessa forma aqui. Tá? O vetor B, aqui, né? Esse fio aqui B, acontece o mesmo processo. Tá? Então, ele é para cima e para a direita. Então, a gente vai fazer um vetor aqui, né? Eu só vou mudar a cor, para a gente perceber que são coisas diferentes. Vou deixar em preto. E ele também tem uma parcela vertical. Tá? Quando a gente faz isso daqui, tá? É como se a gente tivesse anulado esses dois vetores aqui. Tá? E agora a gente vai precisar usar um pouco de matemática para resolver esse problema. Tá? Por quê? Vamos colocar aqui uma fórmula. A gente sabe que em x, né, em x eu tenho um vetor vermelho e um preto, e como isso aqui está em equilíbrio, entendam que a principal ideia desse exercício é estar em equilíbrio, a gente sabe que o TAx menos o TBx tem que ser igual a zero. Tá? Então isso aqui é TAx, isso aqui é TBx, e isso tem que ser igual a zero. Ok? Em y, o que nós temos? Nós temos que TAY, que é esse vermelho aqui, né, mais TPY, vou colocar isso aqui entre parênteses, porque eu estou trabalhando aqui separadamente, né, o TBY é essa setinha preta aqui,
menos o 60 tem que dar igual a zero. Tá? Por que menos o 60? Porque o 60 está num sentido oposto a eles. Ó. Tá? O 60 está para baixo, os dois estão para cima. Ok, então a gente descobriu essa condição aqui. Tá? O que a gente pode perceber através dessa situação aqui? A gente pode perceber que tanto o fio A quanto o fio B, eles estão projetados sobre o mesmo ângulo, porque eles têm um comprimento de 10 cada um e estão a uma distância aqui de 8 metros do ponto central. Então, isso matematicamente indica para a gente que TAY é igual a TBY. Tá? Isso é uma análise matemática que eu tenho que fazer. Tá? Que percebo, né, por conta das distâncias serem iguais. Portanto, pessoal, o que eu posso fazer? Substituir aqui, ó, em vez de deixar TBY e ficar com duas incógnitas, eu fico com TAY. Tá? Porque como um é igual ao outro, se eu fizer isso daqui, né, matematicamente, é como se eu tivesse x mais x, então eu fico com 2 TAY. Menos 60 é igual a zero. Agora eu consigo resolver isso daqui, né? Porque eu consigo pensar que se eu passar o 60 para o outro lado, né, ele vai ficar positivo, esse zero cai fora, então eu chego à conclusão que TAY é igual a 30. Tá? Ou seja, eu percebo que esse pedacinho aqui em vermelho, ó, ele tem que valer 30. Só que o pedaço que está acima dele também tem que valer 30. Por quê? Porque embaixo a gente tinha uma igualdade de 60. Então percebam como essa ideia de equilíbrio ela é interessante. Porque se eu tenho 60 para baixo, né, para cima eu vou ter que ter 60 também. E como é que eu matei essa ideia aqui, que um é igual ao outro? Tá? Isso acontece específico nesse problema. Porque o comprimento dos fios é igual e a distância que eles estão desse ponto também é igual. Tá? Agora, pessoal, o que a gente pode pensar? Agora a gente vai ter que usar a ideia da decomposição vetorial. Tá? O componente TAY ele é igual ao componente, a força de tração A vezes o seno de um ângulo. Tá? Seno aqui de um ângulo. Eu vou colocar um ângulo alfa. Tá? Quem que é esse ângulo alfa aqui? Se eu observar bem, né, aqui eu tenho um ângulo, certo? E aqui eu tenho um outro ângulo. Tá? Então a gente vai ter que observar bem qual que é o ângulo que esse fio está fazendo com o nosso eixo X. Tá? Então se eu perceber, né, aqui, ó, esse pedacinho aqui que eu marquei em vermelho, ele é um ângulo. Tá? Aqui é um ângulo, aqui seria um outro ângulo. Tá? Então eu tenho sempre que pegar o ângulo que ele forma com o eixo X. Então o eixo X está aqui e aqui também é um eixo X. Tá? Tudo que é na horizontal a gente pode interpretar como um eixo X. Portanto, em relação a esse ângulo, quem que é o cateto oposto a ele? Cateto oposto a ele é esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui. Para fazer esse ângulo aqui, como é que a gente pode pensar? Como é que eu descubro esse ângulo aqui? A gente vai ter que usar trigonometria. Tá? Isso pode confundir um pouco. Por quê? O que é o seno de um ângulo? Vamos por aqui, o seno de alfa. O que é o seno de alfa? O seno de qualquer ângulo é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? No nosso triângulo aqui, isso aqui é um triângulo que a gente tem de hipotenusa 10, cateto adjacente 8, e aqui eu teria que descobrir o valor de outro cateto, né, que é o cateto oposto.
Então, aqui, eu tenho aqui, ó, a hipotenusa é 10, isso aqui já está descoberto, só que eu não tenho aqui o meu cateto oposto, né? Esse cateto aqui a gente não sabe o valor. Quando a gente não sabe o valor de um dos catetos, nós vamos ter que apelar para o teorema de Pitágoras, né? Que diz justamente o seguinte, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. Então, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, a hipotenusa a gente sabe que é 10. Né? 10 ao quadrado tem que ser igual a CO ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais o cateto adjacente, que é esse pedaço aqui, ao quadrado, que é 8. Né? Então, eu vou ficar com 100 é igual a cateto oposto ao quadrado mais 64. Isolando, né? 100 menos 64 é igual a cateto oposto ao quadrado, certo? 36 é igual a cateto oposto ao quadrado. Então, cateto oposto é igual a 6, né? Porque eu tenho que tirar a raiz dos dois lados. Portanto, gente, agora eu posso vir aqui e substituir. De forma que o seno do meu ângulo, né, ele passa a valer aqui 0,6. Então, agora, a gente pode vir aqui e substituir, né? Por quê? O TAY, que é o componente em Y que a gente tem aqui, ó, ele vale 30. Isso tem que ser igual a TA vezes o seno de alfa, que a gente calculou como 0,6. Portanto, eu descubro que TA é igual a 30 sobre 0,6, que me dá um valor de 50 newton. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu descobri quanto vale esse pedaço aqui, ó, em amarelo, que é o que a gente sempre quis saber, tá? Que é a tração no fio A. Agora, a gente não concordou lá atrás que a tração, o componente vertical do ponto A é igual ao componente vertical do ponto B? Então, isso vai implicar também que a tração no ponto B, ou seja, o TB, também tem que ser igual a 50 newtons. E isso acontece, pessoal, por conta da geometria, tá? Olha só, a gente tem dos dois lados, se a gente separar em dois triângulos, os dois triângulos são iguais. Então, tudo que eu calculei para um lado, eu calculei para o outro. Então, o resultado final desse exercício é que tanto a tração A quanto a tração B valem 50 newtons.